Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, de volta com o Expresso Sindimepa. Agradecer novamente a presença da nossa convidada de hoje, que é parceira do Sindimepa, senhora Raimunda. Rai, para nós. Nosso tema é interessantíssimo para todos e envolve o seguro de vida para o profissional médico, envolvendo a nossa colaboradora, né, que é a empresa RR Corretora e que representa a Icatu Seguros. Esse assunto ele é bem interessante porque muitos colegas eles negligenciam um pouco a necessidade dessa parceria. E entendemos que ela é muito importante e, principalmente, a pandemia nos trouxe a ideia da importância maior do que tínhamos antes, né? Então, eu queria começar perguntando, Rai, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam ao oferecer seguros para a área médica? Há algum obstáculo regulatório ou conscientização dos profissionais médicos? Como é que você enxerga isso no teu dia a dia de trabalho? Eu enxergo assim, porque o profissional médico, ele não tem tempo, doutor. O senhor é médico, né, sabe, sai já de casa que ele tem que atender tantos pacientes, 20 pacientes em um consultório, já tem que ir direto para o hospital. Então, essa dificuldade, como corretora, eu tenho de chegar até o médico. É bem difícil, tem que ligar, agendar com ele, ou por indicação, entendeu? Então, existe ainda, posso dizer que um paradigma sobre isso, de até chegar com o médico. Às vezes a secretária dificulta e também o médico, por a vida dele ser muito corrida, ele acha que naquele momento não é interessante o seguro de vida para ele, entendeu? Então, existe sim o obstáculo, existe também ainda a falta de conscientização. O profissional ele tem que se conscientizar que ele precisa realmente de um seguro de vida. Por quê? Às vezes, assim, a gente sabe que o médico ele trabalha bastante e tem uma boa remuneração. Mas também, se no outro dia ele ficar doente, a partir daquele dia ele não vai poder voltar para o hospital para trabalhar. Só que, assim, nesse momento ele não pensa nessa possibilidade, ele só pensa na possibilidade que ele trabalha e tem um rendimento bom que vai manter a família, os estudos dos filhos, o seu bem-estar, né? Então, ainda existe esse paradigma na área dos profissionais como médico. Eu encontro bastante essa dificuldade. Certo. Eu só consigo fechar um seguro com o médico se for com uma indicação. Se for na clínica, se eu for assim bater igual representante, me apresentando como representante da Icatu Seguros, com parceria com o Sindimepa, tudinho direitinho, eles atendem, uns recebem, outros não, devido à correria, entendeu? Então Sim. ainda existe esse paradigma. Então, tecnicamente, esse seria, do ponto de vista prático, o maior obstáculo que regula é a falta de tempo do profissional médico. A falta de tempo. Entretanto, a necessidade faz com que se busque, né? Isso. E aí, acho que a segunda pergunta ela está um pouco atrelada a isso que estamos falando. Com esse cenário da pandemia que o mundo viveu, isso impactou de uma forma muito gritante na vida do médico. Profissionais médicos de áreas diversas tiveram que atuar em outras que não tinham expertise no sentido de somar. Houve um aumento de demanda desse tipo de seguro por conta da pandemia? Houve uma mudança de conscientização desse profissional médico? Sim, houve. Antes da pandemia, seguindo uma pesquisa, só 6% dos brasileiros tinham seguro de vida. Depois da pandemia, hoje, fazendo uma pesquisa, 17% dos brasileiros têm um seguro de vida. Então, depois da pandemia, muitos médicos me ligaram para fazer o seguro de vida. Por quê? Eu vou lhe falar assim, uma coisa que mexe muito comigo.
quando eu sento na frente do médico, que eu consigo sentar, ele diz, Rai, eu quero te falar, meu tempo eu tenho 10 minutos, 15 minutos para você, e eu vou logo lhe falar qual é a minha maior preocupação. É eu adoecer e não conseguir gerar renda para manter a minha família, isso emociona, né? E se eu morrer, Rai? Eu fico pensando, eu saio da minha casa para o trabalho, para o meu consultório, volto pensando nisso. Então, eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar nessa situação? Aí, dali, eu começo já a fazer parte da família daquele médico. Aí eu já faço o raio-x, um diagnóstico do que ele precisa e já levo para ele e digo, Rai, eu confio em você. O que me faz, doutor, trabalhar na área, mercado segurador, é isso. É a confiança que eles têm em mim. Depois de tudo, de um longo tempo, de andando, de ligando, indo, não posso atender hoje, amanhã vai e volta. Quando eu consigo atendê-lo, eles dizem, tudo isso aqui, tá aqui a minha senha do canal do corretor, do cliente, desculpa, canal do cliente, você vai administrar tudo para mim, porque eu não tenho tempo. E isso eu saio às vezes chorando da casa do médico, por saber que eu estou colaborando com algo que é tão importante para a família dele, que a família é o seu bem maior. Com certeza, a resposta é exatamente isso. Às vezes você tem ao longo do dia aqueles 10 minutos para almoçar, para continuar trabalhando, e aí a tua secretária chega, doutor, tem alguém que quer falar com o senhor? Se você às vezes fala, deixa de almoçar, deixa de fazer alguma coisa, e é um cenário, eu acho que comum à maioria, né? Independente de qualquer coisa. E só me deu um minutinho para me perguntar ao senhor, é assim, você tem que persistir. E o segredo está em você amar o que você faz. Então eu, corretora de seguros, eu tenho um orgulho de ser corretora de seguros, eu levo proteção para os médicos e isso me faz muito bem. Sim, fazer o bem sempre traz coisas boas, né? Verdade. Bom, quais são as principais tendências que vocês, corretora, enxergam em relação ao futuro dos seguros dos médicos? Novas coberturas, produtos que estão sendo desenvolvidos, a tecnologia entrando nisso. O que é que você me diz? O que é que vem pela frente aí para a gente? De coisas boas, espero. Vem coisas boas, porque assim, os médicos hoje, eles estão mais se conscientizando que precisa fazer um seguro de vida. Então, isso é bom para o corretor, entendeu? Porque assim, eu como corretora, quando eu chego perante um médico que falo, senhor, já tem um seguro de vida? Doutor, ele, não, eu não tenho não seguro de vida, é meu trabalho. Aí eu saio triste, porque eu sei o risco que ele corre, entendeu? Mas quando ele abre a porta do consultório para mim, para ouvir e dizer, Raimundo, eu vou pensar, né? Então eu já saio dali alegre. Então assim, vem coisas novas, né? Cada dia mais eu vou falar como eu profissional, eu estou me qualificando melhor, né, para atender o meu cliente. E isso é muito importante. Você, como o senhor disse, se tem algo melhor para os médicos, né? Benefícios nós já temos. Como eu disse, temos um mix de produtos que o médico tem a renda por incapacidade temporária, diária por internação hospitalar, se ele vier a falecer, ele deixa um capital segurado, ele pode escolher até 5 milhões, entendeu? Então, por isso que eu falei do diagnóstico, que tem que sentar direitinho com o cliente, diagnóstico definitivo por doenças graves, então são seguro viagem, então é um mix de produtos que você tem de proteção para trazer para esse profissional que é o médico. Certo. E esses produtos são acessíveis? Você falou uma coisa que todo mundo olha de fora e diz assim, o médico ganha muito bem, né? Então, claro, se ganha bem, pode pagar bem, mas ganha bem, gasta bem também, às vezes fazendo a gestão da sua família. E aí, será que cabe nesse orçamento um produto como esse, que te dá, em caso de morte, 5 milhões de reais para você deixar para a tua família se organizar e seguir em frente? Sim, com certeza, porque assim, o corretor, ele é habilitado para fazer isso para o médico, então ele vai fazer o diagnóstico, um raio-x, onde se encaixa, entendeu? Eu vou fazer o raio-x, o que se encaixa aqui, o que o doutor precisa, o
que a família dele precisa na falta dele, quanto que ela vai precisar para se manter, né, até passar aquele período do luto, para poder ir atrás de outros bens que o seu esposo deixou. Então, existe sim, existe, a gente faz, nós chamamos de cotação, de diagnóstico, de raio-x, e isso o corretor senta junto com o médico e a gente brinca lá no sistema. Hoje o senhor sabe, né, que a tecnologia está avançada, então a gente já vai lá no sistema direto e já vai ver, olha, doutor, o senhor precisa disso, o senhor precisa disso, tudo com o que você precisa, não além do que você precisa. Tudo. Perfeito. E sem carências Isso, extraordinárias absurdo. também, né? Isso é mesmo. importante. Isso. E também um bom atendimento, uma boa consultoria que o médico precisa. Fundamental. Né? Bom, com o avanço da telemedicina, a telemedicina, principalmente com a pandemia, passou a se tornar uma realidade. As consultas feitas através de chat, à distância, e passaram a haver novas demandas para esse setor de seguros por causa da telemedicina. Caso sim, como é que vocês estão se adaptando a essa nova realidade? Assim, o seguro de vida ainda é muito presencial. Como se, vamos dizer assim, um paciente, uma telemedicina está do outro lado, você não está palpável com ele. Né? Então, assim, fica difícil de o senhor dar um diagnóstico preciso, não é isso? Para esse paciente. Então, é igualmente o seguro de vida. O seguro de vida, mesmo toda a tecnologia, tudo isso que está acontecendo, mas ainda é preciso você estar frente a frente com o profissional médico. Mas nesse escopo você tem uma ferramenta para atender essa condição de proteção ao profissional médico. Com certeza, temos Perfeito. Sim, com certeza. Bom, e quais são as preocupações que hoje os médicos veem como maiores ao contratar um seguro? Né? Eu tenho um seguro lá que é para quando eu parar de trabalhar por uma doença, por um afastamento, ele vai me dar uma remuneração. Num contexto mais generalista, né, na nossa região, qual é, dentre as preocupações que os colegas médicos têm, aquele seguro que vocês mais têm contratualizado e como é que vocês lidam com essas questões? Há uma individualidade para cada cenário, né? Como é que vocês fazem isso? Certo. A preocupação deles, o senhor está falando sobre a preocupação do médico, né? É o afastamento do seu trabalho. Ele ficar impossibilitado de trabalhar. Essa é a maior preocupação, principalmente se o médico ele for casado, tiver filhos. Tipo, meus clientes, a maioria eles são casados, né? Então todos eles já fazem um seguro para ele, para a esposa, porque essa preocupação é todo dia. Dizer, Raimunda, se eu morrer, por favor, vai atrás da minha esposa, faz tudo, eu tenho esse seguro, ela sabe, mas nesse momento eu sei que ela não vai estar bem para procurar. Por favor, não deixe a minha família desamparada. Então, o médico ele se preocupa muito quando eu consigo sentar e conscientizar ele sobre essa ferramenta do todo afastamento, principalmente se ele for mesmo autônomo, de afastar do trabalho e ficar impossibilitado, tipo, ficar inválido e não ter como trabalhar. Na possibilidade de contratação de um seguro com uma finalidade, mas o interesse por um segundo ou um terceiro, isso traz algum tipo de desconto ou de diminuição de custos? Né? Você tem um segundo produto ou até um terceiro, um combo. Sim. Né? Há alguma tabela progressiva no sentido de redução de custos por uma contratualização? Ou vocês têm um módulo em que atende a várias demandas por um custo um pouco menor do que seria você contratar individualmente cada um deles? Sim, nós temos já um módulo, quando eu vou fazer uma apresentação para o cliente, eu já entro direto, nós chamamos de canal do corretor, e ali eu já vou colocando as necessidades. Doutor, ele diz assim, se o senhor afastar do trabalho hoje, qual seria a sua renda? Se eu precisaria de quanto para manter sua família? Aí ele vai me dizer, Raimunda, 40 mil. Aí eu coloco ali. Se o senhor vier faltar hoje,
quanto a sua família precisa para se manter até os seus filhos se formarem. Ah, Raimunda, uns 2 milhões. Então, eu já tenho esse combo, que aí eu já vou preenchendo tudinho direitinho, e no final já dá o cálculo exato para o segurado pagar. Pronto. Então entra na maquininha de um lado, já sai do outro ajustado. Rai, queria agradecer muito a presença, a fala, continuou esclarecendo muitas dúvidas, ainda temos mais coisas para esmiuçar. Convido a todos para que na próxima semana estejamos juntos novamente com essa parceira nossa, que é a corretora RR, para trabalharmos com mais dúvidas, esclarecermos e, quem sabe, isso possa fazer parte da vida de todos os associados. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor, muito obrigada, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Perfeito. No final a gente tenta colocar um contato para que isso seja alcançado por todos. Certo. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado também.